Olá, cursista, tudo bem? Aqui pelo curso de Paradigmas de Gestão Pública, agora nós vamos ter aqui a disciplina 4, Conflito de Interesses no Trabalho. Bom, nessa primeira aula, queria que tratasse com vocês do conflito de interesses propriamente. Então, vamos aqui ver o conceito, né, trazido aí, o que seria conflito de interesses? Bom, e por que conflitos de interesses são tão importantes aí na administração pública? Por que que seria diferente, né, uma aceitação de conflitos de interesse no setor público do setor privado, por exemplo? Bom, obviamente que conflito de interesses ocorre toda vez que há interesses, né, opostos, interesses que estão em sentidos opostos. Então, é claro que, se tratando de setor privado, conflito de interesse, aliás, é algo inerente ao ser humano. O conflito de interesse ele pode surgir, por exemplo, quando há vontades, né, diferentes, mas um senso de certo e errado talvez ajude a entender, né? A questão, por exemplo, de um casal que está namorando há pouco tempo e aí surge uma tentação, né, nesse sentido. Então, um conflito de interesse são vontades ali que ele fica trabalhando. Ou seja, ajuda muito a entender conflito de interesse, um dilema entre o que eu quero, o que eu estou tentado a fazer e o que é certo fazer. Então, essa questão de certo e errado, ela vai sempre permear essa questão de conflito de interesses. E olha que interessante, a gente tem estudado muito sobre princípios da administração pública. Os princípios vão ajudar muito a compreender o conflito de interesses. Porque a gente, falando em interesse, a gente vai lembrar do princípio, apesar de ser tácito, né, dele não ser explícito no texto constitucional da legislação, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado vai resumir, grosso modo, diversos conflitos de interesse na relação de trabalho no serviço público. Então, o conflito de interesse, ele tem uma pegada diferente na administração pública, porque aqui, em muitos momentos, o servidor público ele pode ter uma abordagem de um privado como solicitando a obtenção de uma vantagem, um privilégio, uma informação específica, mas que é contrário, traz aquele sentimento contrário ao interesse público. Porque, afinal de contas, ele não trabalha para aquele privado ou para si, ele trabalha para a coisa pública, para o povo. Então, o interesse público tem que prevalecer sempre. Então, o conflito de interesse na administração pública, grosso modo, está ligado a um dilema envolvendo o interesse público e o interesse particular, seja dele pessoal ou seja de um terceiro. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para facilitar a nossa vida, né, e ficar muito sedimentada essa questão de conflito de interesses aí na administração pública. Então, a gente pode conceituar como diversas situações, uma situação específica em que os interesses privados, eles, seja meus interesses privados, né, meus interesses particulares, meus interesses pessoais, minhas vontades, elas se conflituam, ou de terceiros, né, amigos, licitantes, fornecedores, pessoas que são que lidam com o poder público e o poder público tem algum poder de decisão sobre a vida delas. Então, assim, quando há um conflito de interesses entre o interesse público e o interesse dessas pessoas, ou meus interesses pessoais, aí aquela vozinha que fala certo ou errado, né, são os nossos deveres institucionais que vão lembrar como agir. Ou seja, os princípios, né, o código de conduta ética, tudo isso vai surgir ali, ou deveria, né, surgir ali para resguardar enquanto servidor público. A lei 12.813 de 2013, que é conhecida como Lei de Conflito de Interesses, né, ela traz no âmbito federal, né, o que seria esse exercício de cargo e empregos do Poder Executivo Federal, né, o que seria, então, a conceituação de conflito de interesse. E ela vai trazer exatamente essa concepção de situações onde o público-privado fica em xeque. Interesse primário nosso, interesse público, e interesse secundário, aquelas questões pessoais. A burocracia sofreu muito na época da nova gestão pública, com a teoria da escolha pública, em que o burocrata sempre colocaria o seu interesse pessoal em primeiro lugar. E aí vem aquela questão,
aquele movimento, né, neoliberal, de Estado mínimo e tudo, a partir da década de 90. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, sendo ser humano, você vai tender a ser racional. A teoria da escolha racional, a teoria dos jogos ajudam a explicar essas questões. E você vai sempre querer tomar uma decisão que maximize seus ganhos em relação ao custo menor possível. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser guiado por princípios. Os conflitos de interesses, eles são inerentes aos seres humanos, nós somos tentados o tempo todo, em todos os lugares. Então, tem que ter muita força e muita calma nessa hora, né? Conflito de interesses, então, nos ajudam a manter o controle e o ethos público, né? A ética pública. No federal, essa legislação que eu mencionei de 2013, ela ainda traz a questão, né, tipo de uma espécie de quarentena, que é um momento pós-serviço público, às vezes, por exemplo, ele está, ou então, muito tendente hoje, a pessoa para assumir um cargo de alta direção no Poder Executivo, né, além de ser sabatinado e tudo, ele tem que passar por um período de quarentena que é afastado de vinculações assim, políticas, etc. Para quê? Para não ter conflito de interesses. Outra coisa interessante que essa legislação trouxe, a gente tem um decreto aqui no Estado, 48.417, esse de 2022, bem mais recente, mas que traz essas questões. E, por exemplo, uma questão interessante é a questão do sigilo. As informações pessoais, informações que não são públicas, não são de acesso público, vamos falar assim. Elas são informações que são interessantes para serem mantidas, são estratégicas, né? É o sigilo profissional. Então, a qualquer momento, isso não pode ser revelado a particulares. Então, por exemplo, imagine informações que são estratégicas no sentido de segredo de justiça, ou então segredos estratégicos, né, do sistema prisional, né, ou informações estratégicas como localização, como informações de precificação, né, de custos. Ou seja, o conflito de interesse surge quando a gente usa ou perverte o interesse público em prol de um interesse particular, meu ou de um terceiro, ou seja, não é do Estado. Isso tudo alguns exemplos aqui que o próprio decreto traz, o nosso decreto de 2022, o 48.417, informação privilegiada, né? Oferecer informação privilegiada é sempre um conflito de interesse, mas obviamente, você tem que tomar cuidado e o dilema surge, muitas vezes, até falando sobre lei de acesso à informação, a lei. Será que isso é de interesse público ou não é? Então, separar o que eu devo ou não devo disponibilizar. Olha que interessante. Agora, outros conflitos de interesse que podem surgir. Você exercer, né, manter atividade com terceiro que tem interesse na sua decisão. Você está no processo decisório, numa comissão de licitação, então é vedado que o licitante, né, tenha parentesco contigo, conflito de interesses, né? Ou então, atividade compatível com a função, você é um fiscal ambiental e, de repente, nas horas vagas você vai trabalhar em situações que são contraditórias, né? Aquela que você fiscaliza, não faz sentido, né? Prestar serviços a quem tem poder decisório também não pode. Você vai prestar serviço nas horas vagas para aquele que você fiscaliza ou regula as atividades, né? Beneficiar parentes, né? Daqui também cai a questão do nepotismo, inclusive. Pode ser excelente, mas não é possível, não é tolerado. O STF abriu exceção apenas para cargos políticos, né? Cargos da alta administração, né? Secretários, etc. E também, né, aceitar presente. Aquele exemplo, né? Você não pode nem lidar, né? Se você tem relação de parentesco, amizade e tal, ali mas você principalmente assim, parentesco mais próximo. E aí você está numa comissão de licitação e você vai receber presente de quem está ali sendo julgado as propostas. É totalmente incompatível, o conflito de interesse aí gritante, né, gente? Então, a relação entre conflito de interesse e a ética profissional, ela é clara, né? Então, assim, ela traz um desafio ético, aquela historinha, né? O certo e errado, vai estar ali na sua cabeça, né? O certo e errado. Então, nesse momento, nessa situação, uma atuação proativa é muito importante. Para quê? Para que tenha, assim, um cuidado muito grande de não ter dúvida, né? E ter muitos canais para isso, muitas ferramentas para isso que a gente vai tratar por aqui. Então, riscos muito graves, riscos institucionais, riscos para a instituição,
como a questão da reputação e compliance se preocupa muito com isso, né? A questão da governança pública, né? A imagem da instituição para fora, a questão de riscos legais e financeiros, né? Processos judiciais, multas, né? A instituição pode pagar um preço muito caro, né? Por desvio de conduta, por desvio de finalidade pública, né? E riscos sociais mesmo, a população pode tomar, assim, aquela imagem da instituição ficar queimada na praça, né? Então, assim, nesse dilema de interesse público-privado, vai ficar parecendo que aquela instituição, ela não tem mais seu papel ali, validado pela sociedade, né? Além de ser injusto, né? Porque eu acabo favorecendo certos grupos. Vocês já ouviram falar quando as pessoas criticam, assim, o Poder Judiciário, falam, o Poder Judiciário sempre, de forma estrutural, né, sempre joga uns para as traças e privilegia uma elite, etc. Ou seja, essa descrença é um risco social, que acaba, né, denotando muito ruim aí para aquela instituição. Pessoal, bom, não deixe de acompanhar a próxima aula. Até lá.